galerinha do clube de membros, belezinha? Vinícius Damir, voltando a gravar aqui para vocês. Eu estou trazendo agora, pessoal, vou analisar todas as minhas partidas jogadas com o número 1 do mundo, Igor Michalchenko, né? Foi realizado um match no mês passado, na regra russa e na regra brasileira. Eu já analisei algumas partidas na regra russa, né? As principais que eu perdi. E agora eu vou estar analisando para vocês na regra brasileira. Como eu havia dito, esse conteúdo vai estar somente para vocês aqui do clube de membros, beleza? Então a primeira partida que nós jogamos foi o sorteio H2G5 e C7 para E5, tá? É um sorteio antigo já, bastante conhecido. Aqui as brancas estão de lance único, né? Porque as negras estão ameaçando capturar aqui a peça de G5. Então a gente fica obrigado a jogar o G3H4, beleza? Captura, captura. Aqui ele jogou G7H6, obviamente é o melhor lance, por quê, pessoal? Aqui na linha do carreirão nós temos E5, F6 e E7, né? Três peças na frente do H8. Ou seja, a gente precisa liberar um pouco, fora também que a gente está atacando aqui o flanco direito das brancas, que já está frágil, uma vez que a gente iniciou a partida sem a peça de H2, beleza? Então aqui eu tenho que rebater, né? Ele captura, eu capturo. E agora nós vamos começar a linha. Aqui tem algumas linhas com B6, C5, B8, C7, mas o melhor da posição é o H8, tá? Me obrigando a ir para H6, porque se eu vier defender a peça aqui novamente, eu fico frágil, tá? Eu vou ficar frágil nesse flanco aqui, e aí não é muito viável, beleza? Então, de cara, o H6, aqui ele jogou E5, F4, e eu segui com... cadê? Eu segui com o C3, B4, beleza? Essa foi a primeira partida, eu segui com... cadê? Aqui... segui com C3, B4, e aqui eu já conheço um pouco, tá? F6, E5, B4, A5, B8, C7 é o mais forte, tá? Tem algumas linhas aqui com G7, F6, tá, pessoal? Qualquer uma das linhas, tanto o B8, C7 quanto o G7, F6, a posição é melhor para as negras, tá? As brancas estão muito acuadas aqui, estão pelo canto aqui também com H6 e H4, tá? Então ambas são melhores para quem está de negras. Aqui o B8, C7 é realmente o lance mais forte. Inclusive eu joguei nos jogos abertos do ano passado contra, se eu não estiver enganado, o Fabiano de Minas Gerais. Eu joguei esse B8, C7 e ganhei a partida. Aqui B2, C3, G7, F6, C3, B4 e A1, tá? Aqui são todas as melhores opções, tá, pessoal? Aqui ele tem que trocar, capturar para trás. Eu componho a posição. Se eu não me engano, nos jogos abertos eu joguei o B2, C3 quando eu joguei de branca, né? Aqui eu joguei o A3, B4, tá? Por quê? Porque eu já estou ameaçando o golpe, pessoal. Se ele jogar o A7, B6, eu estou entregando aqui o B4, C5, depois D2, E3, capturando. Obviamente, ele não vai jogar. Ah, Vinícius, ele é o melhor do mundo, ele não vai cair nisso. Sim, só que eu estou impedindo o desenvolvimento do A7, né? Que é uma peça atrasada. Então, esse lance aqui, além de eu ameaçar o golpe, eu estou atrasando uma peça aqui do meu adversário. Ele jogou C7, D6 e o B2, A3, com o mesmo intuito, tá, pessoal? Se ele joga o A7, eu estou entregando e depois entregando. Então ele jogou o B8, eu segui com o C1, mantendo a ideia do golpe, e aqui ele foi obrigado a... foi obrigado não, mas foi a melhor opção para ele, tá? Eu acho que poderia também um F6, E5, ou um D6, E5, perdão, cadê? Ou um D6, E5, e aí B2, C3, C7, B6, ataque, G1, F2, e aí se ele joga F2, E3, e aqui tem uma dama. Uma possibilidade, tá? Outra possibilidade seria ele jogar, trocaria para C5, C3, B4, quando ele ataca, eu entrego duas aqui, e é uma posição também de empate.
Ele optou por entregar em F4 E3, entregou, e aqui eu joguei o B2 C3, tá? Aqui eu estou ciente do que eu estou fazendo, estou vindo atrás da peça, né? Não adianta aqui ele armar a defesa desse jeito, tá? Porque eu tenho A3 B4, ficaria ganho, beleza? Então ele simplesmente atacou D2 E3, eu abri, capturou, capturou. Aí aqui é um final que é empate, só que ele é empate na regra brasileira, tá, pessoal? Ele é empate na regra brasileira. Aí vem andando. Aqui na regra russa, ele iria atacar, tá? E aí eu não teria o encosto. Na brasileira, eu encosto aqui e é a posição de empate, beleza? Ele vai jogar, eu jogo, pego o tempo do porco e depois ponho no carreirão. Ele jogou C7 D6, aqui eu simplesmente sacrifico para trás e ataco novamente e vou caminhando para a dama, beleza? E aqui nós empatamos a primeira partida. Na segunda partida, pessoal, eu tô de negras, ele jogou também o G3H4, né? Senão perde a peça. Eu dei o ataque, H8 e F5 F4. Aqui ele deu o lance C3D4, que eu sei que é ruim, pessoal. Eu sei que é ruim, só que eu não lembrava toda a continuação para poder aplicar os melhores lances. Eu lembro que o melhor lance é D6 C5, foi jogado entre Urian Kiev e Mudurolo Amerolaev no Campeonato Mundial de 2008, se eu não estou enganado. Trocou D2 E3, B6 A5. Aqui também é o melhor, só que agora eu não dei o melhor. Agora o melhor seria F6 E5, porque se ele atacar, eu consigo sair da frente. E aqui eu tenho uma posição vantajosa. Não muito vantajosa, mas está vantajosa, tá? Aqui eu teria que jogar. E a posição está um pouco melhor para mim, tá? Ele está muito acuado aqui, tem peça em H6. Eu tenho uma leve vantagem aqui, tá? Porém, eu não vi essa troca toda. Eu só vi jogando aqui o G7 F6, ele entregando H4 G5, trocando tudo, né? Eu não vi eu saindo o S5 F4. Então, por conta disso, eu optei por jogar o meu A7, mesmo sabendo que não seria tão interessante, uma vez que eu tenho G7 aqui atrás do F6, né? Esse G7 é como se fosse o H8, né? Ele saiu, parou aqui e agora ele não tem para onde ir. Eu não tenho utilidade com ele, né? Essa peça não está jogando, o F8 também não está jogando. E aí ele jogou o A1 e aqui, se eu vou F6 E5, a mesma ideia, ele vai atacar e depois trocar, ó. E aí acaba toda a minha vantagem. Então eu optei por jogar o B6 C5. Ele veio com C3D4, o C7 B6, E7, joguei o B8 e agora o D8. Aqui, se ele joga o G3 F4, eu fico um pouquinho superior com isso aqui, tá? Com essa manobra. E agora quando ele vem, eu estou jogando e estou ficando superior. Aqui ele tem que sacrificar e jogar, mas seria um empate bastante complicado, tá? Então ele jogou com E1 D2, né? Eu não posso D6 E5 porque ele está entregando. Então eu troquei para trás. Ele jogou E3 D4, eu C7 B6. Veja que ele sempre está pressionando esse meu flanco aqui, ó, essa minha linha do carreirão, uma vez que a peça está para trás. Agora eu joguei para A5. Poderia trocar, tá? Mas eu ia ter um empate difícil. Então joguei para 5. E agora troquei para trás de novo. Ele jogou C3 B4, eu ameacei o golpe. Aqui eu ataco. Ele deixa eu ganhar a peça de graça e troca, ficando empate. Beleza? Se fosse a regra russa ele ainda ganharia, né? Porque ele ia capturar tudo. Mas na regra brasileira aqui é só jogar e a posição tá de empate. Beleza, pessoal? Eu vou estar gravando aí para vocês todas as minhas partidas jogadas nesse confronto, onde na regra brasileira eu consegui sair vencendo por 3-2 e na regra russa eu perdi por 3-0, ficando assim um confronto 5-3 para o Igor Michalchenko, tá? Foi um ótimo confronto aí, onde eu consegui testar um pouco as minhas habilidades na regra brasileira, beleza? Um abração, pessoal, e até o próximo vídeo.